Bom, iniciamos a gravação nessa aula de projetos elétricos de sistemas de potência. Deu uma travada aqui, um delay. Então, já, já deixei aberto aqui na agulha nosso projeto elétrico. Na última aula, eu modifiquei, né, o croquis original que vinha no desenho, né, para que vocês possam fazer essa entrega da melhor forma possível. Eu vou compartilhar, eu vou abrir ele aqui e vou compartilhar com vocês. Só um minutinho aí, pessoal. Compartilhando a tela aqui. Vou compartilhar a tela aqui e vai ficar melhor. Daqui a pouco eu tenho uma apresentação aqui de uns procedimentos de rede e aí eu vou passar isso para vocês. Então, lá na SAP1, o arquivo original que vocês receberam é esse daqui, ó. É esse aqui da direita do vídeo, o original. Porém, ele tem só um croquis, né, mostrando as ruas, mostrando aqui os loteamentos, né, as unidades consumidoras. Então, como a gente viu em aulas anteriores aqui, ó, o normal é nas calçadas aqui, ó, você ter a malha de distribuição de rede de energia aqui. Igual relembrando os parâmetros básicos, né? O que que são os elementos de projeto de distribuição? Você tem o ID, né? Identificação da rede. Você tem o primeiro item, né? Dependendo aí é, da unidade consumidora, quer ver, ó? Deixa eu abrir ele aqui para vocês. Eu tenho um exemplo aqui que eu peguei da Bahia. Só um minutinho, pessoal. Ah, ó, esse daqui, por exemplo, esse é um padrão, né? No caso aqui, o da Bahia. Vocês estão vendo aqui? Deixa eu dar um zoom aqui que aí fica melhor a inteligibilidade aqui da imagem. Ó, note que tem a legenda, né? Igual todo projeto elétrico, seja ele predial, industrial, ele tem a legenda, igual a gente viu na nossa web aula anterior aí, aqui, ó. A legenda falando, né? Inclusive esse daqui, esse padrão aqui, Celg, né? Que é antiga Celg, né? Enel, ele tá mais específico, né? Que ele mostra os tipos de poste, né? Tem os de madeira, tem o circular de madeira, tem o circular de concreto armado e tem o quadrado de concreto armado. Então, e aqui, né, mostra o padrão de legenda, né? Até a iluminação pública aqui, ó, os detalhes do braço de iluminação pública, o relé aqui, ó, o quantitativo de material, né? Ele está aqui expressado nesse projeto aqui. Nesse seria um padrão Enel, vamos dizer assim, né? Então, olha que nesse aqui da Bahia, olha interessante. Ele até parece um pouco com um projeto predial. Ele tem assim uma leve semelhança com o predial. Já viram lá aqui na NBR 5444? Ele mostra, ela tem um padrão assim. Deixa eu colocar aqui para desenhar, que fica melhor aqui. Vocês lembram lá que na NBR 5444, ela mostra
Vai, a caneta foi embora. Ah, agora foi. Por exemplo, uma luminária, né? Ela tem mais ou menos esse padrão aqui. Nossa, tá muito grossa essa. Isso. Agora vai dar certo. Só um minuto, pessoal. Então, aqui, ó, nessa layout aqui, né? Aqui seria o número do circuito. Aqui seria o comando da luminária, né? Isso é um dos padrões, né, que tem. E aqui, sei lá, se colocaria a potência da luminária. E, e é bem semelhante a essa nomenclatura aqui. Mas observe que aqui, ó, esse elemento, esse 11/400, ele quer dizer o quê? O 11, a altura do poste, né? E o 400, a carga mecânica que ele suporta. Deixa eu colocar no desenho aqui, o normal aqui, que a gente estava acostumado à aula anterior. Então, vocês estão vendo? É muito parecido os padrões. Aí está vendo, esse aqui é da Bahia, esse aqui é Enel, só que as informações, né, são, esse daqui ele tá S de secundário, né, provavelmente esse poste aqui ele só tem a baixa tensão, lembra que eu falei? Ele pode ter apenas a baixa tensão, pode ter apenas a média tensão, ou ele ter os dois, né? Aí, no caso, né, e aí existe um sistema de identificação, por exemplo, eu dei uma olhada antecipada aqui, né? Aí mostra a numeração dos postes, né? Do circuito. Vamos supor que o circuito ele tenha 5 postes, né? Aí vai ter o poste número um, número 2, número 3, número 4. Então, embora as nomenclaturas elas difiram um pouco, né, tanto no formato gráfico aqui, mas as informações clássicas elas têm que estar contempladas nesse projeto. E foi só um exemplo aqui, e esse que eu peguei é para fins didático. Quando você Eu já trabalhei em empresa que dá treinamentos, né, para terceirizadas das concessionárias. Então, o pessoal ou da escola ou então a própria concessionária disponibiliza um local para você fazer as provas, né, fazer as aulas, o treinamento em si. Hoje em dia o pessoal ele conhece ele como RAR, né, HAR, que é a habilitação de acesso à rede. Que rede? A rede de distribuição. É como se fosse um vestibular. Ele contempla duas fases, né? Tem a fase um e a fase 2, né? A fase um é uma prova teórica. Aqui, por exemplo, né, da Enel, agora é EDP, né? Quem tem a habilitação para ministrar essas provas aqui é o Senai. Pelo que eu sei, apenas o Senai é que tem. Ele que fornece o local. Aí os funcionários da terceirizada, né, eles fazem a integração na empresa antes de iniciar os trabalhos, né, da função de manutenção de rede, tem o plantão, tem as picapes, os caminhões, e daí antes, né, dele ser efetivado, ele vai fazer uma avaliação. E esse funcionário vai seguir para uma unidade do Senai e daí ele vai fazer essa prova teórica. Posteriormente, a segunda etapa é uma prova também, só que é uma prova prática. Prática. Então, essa prova prática, né, consiste, né, falar, chega aqui com a picape, né, faça a sinalização dessa área aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar vocês poderem ver na gravação melhor aqui. Então, a sinalização, pegar uma cor aqui. Aí você vai, coloca os cones, né? Faz a sinalização, a fita, ou fita zebrada, ou fita encerada ela tem um carretel,
É mais ou menos essa daqui, ó. Vou até pegar, eu já deixei mais ou menos aqui. Depois a gente olha aqui as tarefas de manobra aqui, ó, sinalização diária. Eu peguei essa apresentação é da CPFL, da Companhia Paulista de Força e Luz. Ó, isso aqui é a fita enzebrada, só que eles chamam ela fita encerada. É porque é uma lona, né, em formato de fita, diferente daquela fita preto e amarelo, né? Vou colocar aqui para ficar melhor para vocês visualizarem aqui. Então, ó, você tem, vocês vão fazer a sinalização, né? Esse daqui, ele é uma apresentação bem antiga, ó, vocês podem observar ó, que o eletricista, aqui, ó, deixa eu pegar uma foto melhor, aqui, ó, o uniforme antigo, ele era uma japona, né, que ela não tinha manga longa, era manga curta. Mas qual que é o sentido de você, né, um eletricista, que tem uma roupa com tratamento anti-chama? Lembrando que o tratamento anti-chama, ele é que esse material ele recebe um tratamento químico em que o pano ele vai se desfazer. Se fosse um algodão puro, ele é como se fosse uma vela, né? Você tem a vela não tem o pavio e a cera, a chama ela continua por quê? Porque o combustível é a cera, né? Aí no caso o combustível seria a sua carne, né, e osso. Então o padrão de roupa de trabalho atualmente ele é de manga longa. Então, muitas coisas evoluíram, né, nesse meio. E, por exemplo, o cinto, hoje em dia, é o cinto paraquedista, que ele contempla não só essa parte aqui, ó, isso que ele chama paraquedista, né? Ele tem o suspensório, ele tem a parte abdominal do cinto aqui, ele tem as fitas aqui, ó, elas vêm aqui, bem aqui na perna, ó, na hora que você veste o cinto aqui, ó. Então, a segurança do trabalho, ela vai evoluindo aqui. E esse aqui é o antigo, lembra que eu comentei na aula passada? É o antigo POP, né? Procedimento Operacional Padrão, que hoje é chamado de instrução técnica. Existem dois tipos. Tem um que ele é descritivo, né? Qual que é o problema do descritivo? Assim, qual que é a parte boa do descritivo? É porque ele mostra o processo, né? Passo um, passo dois, passo três. Porém, ele carece o quê? Carece de imagens, né, que sejam autoexplicativas aí, principalmente para quem está iniciando os serviços aí. Então, aqui é o exemplo aqui mostrando, né, ó, colocando os cones, aqui está mostrando, pondo os cones aí, ó, né? Tá vendo aqui, ó, essa imagem dá para mostrar bem, ó, a extensão aqui, ó. Tem que fazer a área protegida. Tá vendo? Agora essa outra imagem aqui mostrando. E o ideal é que você faça a passagem aqui, né? Se eu não me engano, acho que na foto da frente está mostrando. Ó, depois que terminou de colocar os cones, né? Aí você vem e coloca a fita encerada aqui, ó. Que é a área protegida aqui, ó. Só um minutinho aqui, peço. Beleza. Aí, por exemplo, nesse caso aqui, ó, vocês estão vendo que a calçada ela foi totalmente aqui obstruída, né? Mas lembrando que o projeto de rede está aqui, ó. Tem um posteamento, né? Esse posteamento aqui, vamos chamar ele de número um. E esse logo mais à frente aqui, né? Porque tá quase escondido aqui no vídeo, né? É o 2 e o espaço entre um e o outro é chamado de vão. Então, ó, por exemplo, você vai o quê? Você vai
obstruir a passagem aqui. Então, caso não dê para o BA1, né, lembrando que a pessoa inadvertida, ou seja, que não é eletricista, você tem que fazer, já que não tem um espaço para ele passar aqui na calçada, você tem que criar esse espaço para ele, ó. Essa técnica aqui, ó, que a gente tem nas instruções de trabalho. Toda concessionária tem uma instrução, seja ela descritiva, seja essa daqui, né, que ela é muito boa. Essa fotográfica, ela é a melhor alternativa para o pessoal na hora do treinamento, né, na hora da teoria entender. Geralmente a teoria é a pior parte, porque como você ainda não tem uma vivência, né, profissional do dia a dia aí, fica mais difícil, né, visualizar. Agora, a gente vendo pela foto, ó, então ó, aqui, ó, a ideia é que a calçada aqui foi obstruída, então você vai fazer o quê? Um passeio aqui, ó, né? Lembrando aqui, ó, que tem a faixa aqui, ó, é o amarelo, né? O amarelo aqui é o dash, né? É os traços aqui. Então, quer dizer que é pista dupla aqui, ó. Só tem dois sentidos. Então, essa área aqui vai ser para passagem de pedestre, né? A área alternativa. Tem alguns trabalhos, por exemplo, vamos supor que a tarefa aqui não fosse fazer a manutenção no poste que está aqui do lado da viatura. A tarefa, ela consistiria em você plantar o poste. Então, eu já vi muitos trabalhos atuais que o pessoal eles estão fazendo até de poda de árvores, dependendo, né? O que que eles fazem? É, Se o local o risco é muito grande, o que que o pessoal faz? Ele interdita a rua, né, temporariamente, para executar o trabalho, né? Por exemplo, plantar o poste, antigamente você poderia, no guindalto hidráulico, você tinha só os controles existentes no caminhão. Então, o operador, ele ficava aqui do lado do caminhão, aqui em pé, ó, faz de conta que é você aqui em pé. Ele ficava aqui do lado, operando o guindalto hidráulico, né, para fazer para plantar o poste. Hoje em dia, apesar de nos guindaltos ainda ter esse comando aqui, hoje em dia o operador ele fica numa distância segura com um controle remoto aqui, operando o guindalto hidráulico. Então, nesse sentido, por exemplo, essa tarefa aqui, ela tem um risco. Então, mesmo você colocando a passarela aqui para o pessoal, para o BA1 ele transitar, você ainda tem um risco aqui, né, o braço de alavanca aqui, né, a dernar e aí atingir um transeunte, atingir um patrimônio. O que que o pessoal está fazendo atualmente? Quando é um serviço de tem um risco, eles fazem o quê? Interdita o local, faz o trabalho, finaliza e depois tira essa interdição. Então, isso o chefe de equipe, ele vai avaliar sobre isso. É o exemplo aqui, ó, desse menino aí na época, aí, só para simbolizar, né? Deve ter pedido para as crianças que estavam passando, ó, passa aí, só para mostrar aí. Então, ó, finalizou a tarefa, você faz o passo a passo ao contrário aqui, né? Beleza, pessoal? Então, assim, dependendo, né, da concessionária de energia local, as nomenclaturas, elas talvez elas difiram um pouco. Porém, sempre eles vão manter esse padrão, né? Identificação do poste, seja já no caso aqui da Enel, é esse aqui, né? Você tem um número em série, tamanho do poste, a carga mecânica que ele suporta. Se tem média tensão, tá falando aqui. Se tem baixa tensão, ele tá falando. Agora, tirando algumas dúvidas aí, deixa eu ver se alguém
entrou hoje? Não, ainda ninguém entrou. Eu estava querendo tirar umas dúvidas com vocês aqui. Então, é o material que vocês acessam naturalmente. Aí lembra que eu mandei mensagem para vocês, eu alterei ele, eu pedi para a Julie colocar lá, ó. Então, esse é o original e esse é que eu alterei. O que que eu fiz aqui, né? Eu até coloquei aqui uma calçada aqui, né? Para ficar semelhante a esse daqui, ó. O desenho, né? Até com o perfil da calçada. Então, eu coloquei. Tá certo que, assim, no. Estão vendo aqui, ó, do lado esquerdo aqui, né? Eu fiz essa alteração, eu desenhei aqui em cima. Tá certo que, nossa, professor, tá perfeito, não, realmente. Mas, assim, eu só mover pro lado aqui, que aí vocês vão conseguir enxergar direito. E só um minutinho, não sei por que que. Ah, tava tentando mover aqui a janela do AutoCAD aqui, mas tá dando problema aqui. Só um minuto. Então, esse. Até coloquei um exemplo. Eu fiz a mão livre mesmo aqui, ó, pessoal. Aqui eu coloquei, ó, arbitrar, né, a altura, né? Você mesmo vai falar se é de 9 ou se é de 10. Você pode colocar a altura aí que você desejar, dentro dos padrões de altura de poste, ó. Tem o de 9, 10, 11, 12, 13 e 14, né? Em conformidade com a norma técnica número 1 aí, a NTC 01 da Enel. Então, vocês estão vendo que o projeto em si aqui, ele está incompleto. Qual que é a tarefa? A tarefa é vocês completarem ele. Ah, professor, mas isso é muito simples. Mas a ideia aqui, né, essa simplicidade aqui, ó, a ideia aqui é vocês fazerem desse jeito aqui, ó. Ó, peguei um exemplo aqui, esse poste, o cabeamento, né, tendo a média tensão, todos aqui eu coloquei de propósito, né, baixa tensão e média tensão, porque a ideia aqui é vocês o quê? Entenderem o conceito de projeto de distribuição. E eles é simples assim, mostra só o perfil, né, se é o poste duplo T, se é o poste seção circular, e as quatro informações básicas, né? O ID, eu inventei esse ID aqui, ó, o ID do poste, né? Relembrando aqui, vou até abrir a NTC 01. Deixa eu dar uma procurada nela aqui rapidão, pessoal. Só um minuto. Só um minutinho que eu vou procurar a NTC 01 aqui. E aí eu já. Ah, eu já tinha deixado aqui já. Que é o pessoal. Essa aqui é a NTC 01 que eu citei aqui, ó. Então, relembrando, né? Toda concessionária de energia ela tem essa norma, né? O que vai diferir é a numeração, né? Isso aqui é porque é herança da Celg, né? Eles mudaram para NTC, só é porque é nomenclatura Celg, né? Mas o normal aí nas outras concessionárias é NTD, é o acrônimo para Norma Técnica de Distribuição, né?
Então, a 01, ó, ela tem umas empresas. Eu trabalhei para uma empresa chama Mold e ela faz de tudo, né? Desde perfil de pontes, postes para rede de distribuição, alguns postes para outros tipos de utilização na área aí da construção civil, né? Então, essa norma aqui, por exemplo, é a Bíblia para esse tipo de empresa. A empresa que faz, ela tem os moldes, né? E faz os ensaios, inclusive nessa norma aqui tem orientações sobre ensaio mecânico, né? Só que essas normas aqui, é igual eu falei, né? Antigamente o eletricista ele só tinha, era, como se diz, vontade, a vontade de trabalhar, você só perguntava isso, você quer trabalhar nessa área? O cara falava, quero. Então, pelos poderes de Grayskull, você é um eletricista. Shazam, você agora é um eletricista. Graças a Deus isso acabou, né? Então, o ideal hoje é que você tenha, saiba onde encontrar essas normas, você tenha elas guardadas em um local, principalmente para a rede para concessionária de energia que você presta serviço, né? Então, essa daqui é importante até num projeto, né? Já que o assunto é esse, você saber os tipos, ó, tabela um, ó, ela fala sobre os postes de concreto armado, né? Seção circular, ó, aqui os padrões que eu falei, ó, igual eu citei aqui, ó, eu deixei nessa nota aqui de rodapé, ó. Aí, ó, 9 metros, padrão de 9 metros, de 10, 12, 11, 12, 13 e 14. Então temos aqui, ó, até o 9, ó, o C14, ele suporta 150 aqui, ó. É o equivalente a quilograma-força aqui, ó. A carga mecânica de 150, tem o de 300 e o barra 600. Então, atualmente, pelo menos para a nossa concessionária aqui, o de 9 metros, nós temos ele em três opções. Já o de 10 metros, ó, já tem mais de três, ó, tem quatro opções. Ó, tem o barra 150, barra 300, barra 600 e o barra 1000. E por aí vai, ó. Tá vendo? Ó, já aumentou uma no 11, né? Tem o barra 200, 300, 600, o 1000 e o 1500. E só vai aumentando a carga mecânica de cada um aqui. Então, inclusive no ensaio mecânico, o pessoal utiliza essas tabelas aqui para poder fazer a aprovação. Então, aqui tem o de seção circular, analogamente, né? A gente tem o também para seção para o duplo T, né? O bolacha creme cracker. E esse daqui é um diagrama de esforço mecânico, né? Isso aqui serve mais mesmo é para quem faz a construção, né? E quem faz os testes. Para o eletricista, para o eletrotécnico, o ideal é você ter a noção, né, da tabela um e da tabela 2. Lembra que eu falei? Embora tenha 64 páginas aqui, as páginas mais importantes aqui são essas aqui, a 26 e a 27, que mostram os padrões, né? Não só de tamanho, mas de carga mecânica que eles suportam. Geralmente, no final da rede, né? Vamos pegar aqui, sei lá, você tem uma rede aqui, ó. Vamos supor que esse seja nesse loteamento aqui, ó, lote um, 2, 3 e 4. Você tem aqui, ó, vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu não contei esse, né? 11. Você tem 11 postes aqui. Provavelmente a carga mecânica ela vai aumentando para cada poste que você vai acrescentando nesse circuito. Então, sei lá, vamos supor que seja, sei lá, o circuito 10. Então você tem 11 postes. Geralmente os últimos eles vão ser os que precisam suportar mais carga mecânica, né? Não só as cargas verticais, né? que, que é, por exemplo, igual tem aqui, né? Tem esse transformador, né? Que é um exemplo de carga vertical, e as cargas horizontais,
que é o tracionamento dos cabos, o tracionamento da rede. Quanto mais postes você vai colocando nesse projeto de distribuição, maior esse tracionamento ele vai aumentando. Então você tem que colocar, né, em vez de um basicão, né, vamos pegar essa, cadê a tabela? Ah, tá aqui. Em vez de você colocar 1/150, né, você tem que colocar 1/600 ou 1/1000 ou 1/2000, né? Então, geralmente os últimos postes eles têm que ter um, o esforço mecânico ele é maior, então ele tem que suportar maior carga mecânica. Mas hoje em dia, antigamente você tinha que fazer todos esses cálculos na unha mesmo. Hoje em dia o CADPROG, que é o programa oficial que a Enel utiliza, o Proelétrica também faz. Hoje em dia, né, você faz ou ele manualmente, ou então tem as tabelas também. Só que as tabelas são um pouco chatinhas de você acompanhar. Ó, isso. Vamos voltar aqui. Então, gente, o que que eu preciso de vocês nessa primeira SAP? É que vocês vejam a rede, essa rede que eu esbocei aqui, né, na folha. Lembrando que ela é a folha alternativa, a oficial é essa daqui. Eu alterei para essa aqui, ó. Já tá lá, só vocês entrar lá na SAP que ela vai estar disponível. Que ela já está disponível acho que desde o segundo dia de aula do curso. Então, ó, vocês olhando aqui, o que que tá faltando? Aqui nós temos só o quê? Só o tipo de rede, né? Em todos tem média tensão e tem baixa tensão. Aqui, ó, tem uma N4 aqui, tem uma S4. O que que tá faltando aqui? É você colocar o posteamento. É igual eu falei, você vai arbitrar aí. E posteamento que você vai pôr. Deixa eu pegar aqui a caneta aqui. Isso, como se diz, para ajudar vocês a fazer essa entrega da melhor forma possível. Vou até colocar aqui numa cor diferente para depois eu apagar aqui. Então, a rede já tem, então, em conformidade com as aulas que já tivemos, né? Você sabe o que que é uma N4, uma rede normal. Geralmente, rede normal, o cabeamento da média tensão é cabeamento nu, ou seja, um cabo que não tem proteção. Relembrando a aula anterior, existe uma NBR para esse tipo de rede, mas em contrapartida, ela está lá na NTC 06, né? Do mesmo modo aqui, ó, tem a baixa tensão AS4. Lembrando que não existe, pelo menos na Enel, uma norma específica que tenha a rede nua de baixa tensão. Ela está misturada junto com a rede protegida. Ela, os desenhos eles estão na NTC 18 aqui. Agora eu abro novamente para vocês relembrarem, refrescar a memória. Então, o que que eu preciso que vocês coloquem aqui? Vocês vão arbitrar, ou seja, vão criar um ID, né? Aí você cria aqui, ó, um ID, sei lá, 1, 2, 3, 4, um ID do poste. E a média tensão já tem, né? A baixa tensão já tem. E esse poste é o quê? Ah, eu vou arbitrar, professor, que ele é um poste de 9 metros. Beleza, é um de 9 metros. Ele é barra o quê? Ah, sei lá, é barra 800. Será que existe 800? Aí você vai relembrar aqui, ó.
Não tem o barra 800, ó, tá vendo, ó? Em conformidade com o NTC 01, ó, só tem o barra 150, o barra 300 e o barra 600. Ah, então quer dizer que eu acabei de criar esse, professor? Acertou. Então, corrija aí. Você tem que colocar o quê? Um que realmente exista, né? Que ele está previsto na rede. Ou você põe barra 150, ou você põe barra 300, ou você põe o barra 600. Você vai escolher um deles aqui, tá ok? A ideia desse exercício é você lembrar desses elementos que existem num projeto. É igual eu mostrei. Embora tenham projetos com diferentes, né, nomenclaturas aqui, né, formas de desenho, a ideia é que as informações que existem nesses desenhos são as mesmas. A identificação da rede, o ID, o tamanho do poste, a carga que ele suporta e o tipo de rede na respectiva rede, né, na de média tensão e na de baixa tensão. Beleza? Então, professor, esse número eu criei. Agora, lembrando, vamos pegar esse poste, esse duplo T aqui, né? Aí vamos supor que aí você vai arbitrar um ID aqui para ele aqui. Aí você começa 1, 2, 3, 4. Tá certo? Pode isso, Arnaldo? Pode um ID de um poste ser igual ao do outro? Errado. O ID é igual ao seu RG. Ele é único, intransferível. Então, você tem que ter o cuidado, por isso que eu coloquei uma rede pequena aqui, para você prestar atenção. Então, ó, esse número aqui não pode ser igual ao do outro. Nenhum poste tem um ID igual. Então, tá errado. Aí você vai inventar. Aí, como eu sou muito criativo, né? Ó, o número, ó, 1, 2, 3, 4, né? 5, 6, 7, 8. Ah, entendeu? Com esse exercício aqui, você está entendendo o quê? Que a identificação no sistema de distribuição de energia elétrica, ele é único, né? Aí, novamente, existe o quê? Uma B3 aqui, né? Um fim de rede, né? Lembra que é o encabeçamento final. Lembra que eu falei? As tipo 3, ele é encabeçamento final, ou seja, finalização de rede, ou encabeçamento inicial. Aquela rede que sai direto do transformador de potência lá, ó. Lembra aqui, ó. Tá vendo esse desenho magnífico que eu coloquei aqui, né? Professor, ainda bem que existe AutoCAD, né? Senão eu só estaria passando fome. Isso tá certo. Lembra que eu coloquei esse desenho aqui, ó? É, uma linha de 230 kV, um poste ou um transformador. Essa aqui é uma subestação, né? Esse quadrado aqui, ele é o quê? O transformador de potência. Aí vai, é porque eu esqueci de escrever o restante aqui, né? Aí entra 230 kV, em uma das buchas dele sai a 13,8. Aí D, esse aqui é o encabeçamento inicial. Sempre existe ou encabeçamento final, que está do lado esquerdo aqui, ou encabeçamento inicial da rede. É o primeiro poste, né, que vai sair da subestação direto lá do transformador de potência, né, onde chegou a linha. Nesse exemplo eu coloquei aqui 230 kV, né? Aí entrou 230 kV e saiu 13,8. Ah, professor, entendi. Aí vem aqui a rede, aí ela começa a ser distribuída na RDU, né? Rede de distribuição urbana aí. Ah, entendi, professor. Agora o tic-tac está funcionando. Vamos voltar lá para o nosso exemplo aqui. Então, ó, relembrando, coloca o ID diferente, né? Agora você vai arbitrar o quê? Vai arbitrar a informação do poste, sei lá. O ideal, ó, que essa mesma rede aqui, ó, vocês coloquem ele no mesmo tamanho, porém, às vezes, né, dependendo da topografia do terreno, você tem que aumentar, né? Às vezes
dependendo da topografia na travessia aqui, ó, bem aqui para frente aqui, ó. Aqui, ó, ele veio dessa calçada aqui, atravessou a rua e foi para esse outro loteamento aqui, né? Aí dependendo a topografia aqui, né, o terreno, ele tem um desnível, aí às vezes esse aqui é de 9 metros, e aí o desnível ele é maior, né, ou seja, tem uma rampa, aí às vezes eu tenho que colocar, sei lá, essa rampa ela não tá seguindo a mesma aprumada, né, aí eu tenho que colocar, sei lá, um de 14 metros ou um de 12, aí depende, e também depende do engastamento. Já que eu faço, a gente vai fazer um exemplo aqui de cálculo de engastamento do poste. Só a gente finalizar esse exemplo aqui. Então você vai, arbitra aqui. Como essa aqui é outra rede, né? Nossa, esse só um pouquinho, gente. Nossa, quase que eu morri do coração aqui agora. Quase que eu dei um ataque do coração aqui. O som tá no máximo aqui. Sei lá, 12 barra. Aí é com a mesma história, né? Aí você mete o louco lá, você bota barra 3.000. Será que existe o duplo T, né? O quadradinho, né? Parece a bolacha creme cracker, né? Será que existe ele barra 3.000? Não sei, vamos consultar aqui os mestres aqui, a norma. Aqui, ó, tabela 2, ó. Poste de concreto, duplo T, que é o quadrado aqui. É o 12? Vamos lá no 12 aqui. Vamos fazer um zoom aqui, que aí melhora. Ó, o zoom. Então, ó, nós temos o que? O barra, tem que olhar aqui em cima, ó. Isso, resistência nominal, tá aqui. É nessa. E como, por exemplo, o poste, o duplo T, ele não é cilíndrico. Na verdade, nem o circular ele é cilíndrico, né? O circular, ele começa com uma circunferência menor lá no topo e na base a circunferência dele é maior. Ele é, na geometria espacial, ele é conhecido como um tronco de cone. Do mesmo jeito, o poste, o duplo T, ele não é quadrado, ele é um tronco de pirâmide. Ah, deixa eu ver, momento fletor. Vamos considerar isso daqui, ó. Estão vendo? E aqui o cálculo é mais complicado, ó, porque tem, ó, barra, dependendo da face, do tipo de face aqui, ó, ele suporta, ó, uma das faces. Você tem dois tipos, na verdade, o 12, ó, tem o tipo B e o tipo B traço 1.5. Então, cada face suporta uma carga mecânica diferente. Então, vocês têm que ter o cuidado, né, o projetista, né, no caso, ter o cuidado para qual face que ele vai colocar aqui na prumada. Geralmente, a prumada, quando a gente faz o esticar o poste aqui, ó, por exemplo, sendo um desenho rápido aqui, né? Vocês concordam que aqui não mostra, né, se é uma rede normal, que aí geralmente tem uma cruzeta, ou se é uma rede protegida, né, a compacta, que ela tem uma cruzeta metálica, né, braço tipo C, por exemplo. Então, mas em suma, o, po- a- os cabos eles passam aqui por cima. Então, geralmente, das quatro faces, duas é que são responsáveis por receber essa carga mecânica. Então, o projetista ele tem que ter cuidado, né? Que face está o quê? Diretamente no tracionamento da rede aqui. Ainda tem essa. Aí vamos supor, né? Eu preciso, é um final de rede aqui, eu preciso do maior aqui. Então, eu vou colocar a face, por exemplo, eu preciso de 1/1000, então eu vou pegar o B traço 1.5 e ter o cuidado para pôr a face B
nesse sentido aqui, ó, face B, face B, nesse sentido aqui, para ele suportar a carga do barra 1000, né? E vocês estão vendo aqui, ó, que não tem o barra 3000, por exemplo. Então tá errado. Você, você pode pôr, dependendo da face aqui, ó, barra 150, 200, 300 ou 500 para a face A. Para a face B, aí tem o barra 300, barra 400, barra 600 e barra 1000. Essa é, na verdade, a única coisa chata na parte de distribuição é na questão do poste duplo T, de seção circular, né? Ele só tem um tipo de nomenclatura. Então, ó, então tá errado esse barra 3000 aqui, né? Então, aí você coloca, vamos supor, vamos pegar o que vai usar a face A, né? O B traço 1.5, o 500. Beleza. Então, esse exercício é para que você reconheça os tipos de redes que já estão aqui. Você cria uma identificação única para cada um desses postes aqui. Esses vão continuar, né? A identificação para cada um deles e o tamanho e a carga mecânica que ele suporta, beleza? Agora, pessoal, vamos para nesses minutos finais aqui, vamos fazer o cálculo de engastamento. Deixa eu pegar aqui pegar com um desenho ok aqui. É isso que vai servir. Pegar esse aqui. Esse vai servir para os nossos propósitos aqui. Então vamos lá. Então, pessoal, deixa eu limpar aqui a. Então, o algoritmo aí, ó, você tem, ó, aqui no desenho eles estão chamando, deixa eu diminuir aqui. Ele chama o tamanho do poste de L, né? A valeta aqui, ó, o engastamento de E. Então, basicamente vai ser assim, ó. O engastamento do poste. Então, o engastamento, né, com a valeta, é igual a L, que é o tamanho aqui, né, do poste, dividido por 10, mais 0,6, né? Lembrando que quando, né, na norma, nas normas, em todas que eu já trabalhei aí pelo Brasil, geralmente quando não tem a unidade de medida, todas elas estão em milímetros. Aí, e é esse algoritmo, né? Dividido por 10 mais 0,6. Então, para cada tipo de porte, ou seja, lembrando, temos o de 9 metros, temos o de 10 metros, temos o de 11 metros, 12 metros e, por fim, o de 14 metros. Então, antigamente o pessoal só dividia simplesmente por 10, pronto e acabou, né? Mas não, existe ainda uma faixa de segurança. Você ainda coloca mais 60 centímetros. Então vamos começar do menor aí, né? Então o algoritmo é qual aqui, ó? Então vamos pegar 9, ó, e dividido por 10, então o poste de 9 metros. Vou fazer simplesmente isso aqui, né? Agora mais 0,6, né? Que é o 60, o 0,6 metros, né? Então, 60 centímetros.
Ó, e deu um engastamento de 1,5 m. Então, o que que você vai fazer? 9 menos 1,5 m deu o quê? Ah, então quer dizer, professor, que o poste de 9 metros, na verdade, ele vai ter o quê? 7,5 m aqui, ó, para fora. E 1,5 m fica o quê? No engastamento. Então, se fosse pelo o cálculo que o pessoal fazia ali na tora, nas coxas, ficaria só 1 metro aqui para dentro. Mas é perigoso. Você não pode colocar. Imagina, você colocar, sei lá, só 50 centímetros aqui, ó. O tracionamento, dependendo do tracionamento da rede, esse poste ele vai adernar muito fácil. Então, esse 0,6 aqui, metros, né, 60 centímetros, é para ter uma segurança a mais. É do mesmo jeito. Fazendo aqui junto. Agora, né, em vez de 10, ou em vez de 9, né, 10. Aí, ó, 1,6. À medida que que nós vamos fazer o cálculo aqui, vocês vão perceber um padrão. Mas de cara, ó, já dá para você perceber um padrão aqui, ó. O primeiro engastamento por poste de 9 metros foi o quê? 1,5 m, né? Um poste, ele vai ficar com 7,5 m. O segundo, ó, ele já aumentou o quê? Mais 10 centímetros. E vocês vão perceber que isso vai ser um padrão. É a mesma história, né? Aí você vai pegar o tamanho dele, né? Menos 1,60 m. Ah, professor, então quer dizer que o poste, relembrando aqui, o de 9 metros vai ter no final 7,5 m. Ou de 10 metros, no final ele vai ter o quê? 8,40 m para fora. E vai ter o quê? 1,60 de engastamento aqui, ó. Ah, e vocês vão perceber que esse padrão aí de 60, de 10 em 10 centímetros, né, até chegar ao de 14, ele vai se manter. Vamos fazendo aqui. Mesma forma aqui, ó. Você tem que ter o cuidado, gente, assim, é lógico que estou fazendo aqui devagar, né? No dia a dia, não, tá vendo? Ó, 1,70 m é de engastamento. É a mesma história, né? Vocês pegam o 11 menos 1,70, olha, 9 metros e 30 centímetros, o de 11 aqui, ó. 9,3 metros. Tá vendo que nunca você já tem que pensar, né, na topografia, igual eu falei anteriormente, né? Topografia do terreno, às vezes você precisa de um poste maior ou um poste menor. E você, além disso, tem que considerar o engastamento. Porque quando você pensa, ah, não, eu vou colocar um de 14 metros, vai ficar super alto aqui, né? Mas lembrando que o de 14 metros não vão ser os 14 metros, né? Vão ser, ele menos o engastamento calculado aqui. Então, vamos lá. Vamos pro de 12 aqui, ó. Mesma historinha. Ó, 1,8, ó. Já estão começando a adivinhar. É a mesma história. É o pó. Agora a gente tá o quê? No cálculo do pó de 12, né? Então, 12 menos 1,80 m. Olha, ó. Agora, no poste de 12 metros, é que a gente definitivamente chega a uma altura de posteamento no nível de 10 metros aí, ó. Aí, 10 metros e 20 centímetros, né? 10,2, né? Ah, professor, entendi agora. Então, o de 12, ele vai ter o quê? 10 metros e 20 centímetros para fora e vai ter 1,80 aqui enterrado aqui, para ele ter um nível de segurança. Agora, por fim, né, para a gente finalizar aqui,
Agora o próximo da lista, né? Ah, eu engoli um, né? Tem 9, 10, 11, 12. Tem um de 13 também. Deixa eu colocar um plus aqui, ó. 13 metros. Temos o de 13 também, ó. Eu estava esquecendo dele, ó. Tem dúvida? É só olhar aqui, ó. Vamos voltar aqui rapidão aqui. Aí, ó. 9, 10, 11. Eu pulei o 13. Desculpa aí, pessoal. Então vamos fazer pro de 13 aqui, ó. A gente não pode. Ó, agora 1 metro, porque senão ia, né? Ó, 1,90 m. Ah, professor, agora entendi. Então, dos 13 metros, 1,90 m vai estar plantado no engastamento, na valeta, ó. Ou seja, o de 13 metros, na verdade, ele vai ter o quê? 11 metros e 10 centímetros para fora, né? Ou seja, exposto aqui para você montar a rede, e desses 11 e 10 para fora e 1,90 m enterrado. E por fim, agora sim, né? Agora vamos por de 14 metros aí, a mesma historinha. Vamos aproveitar o algoritmo aqui, né? 14 metros, né? Dividido por 10 mais 0,6, né? É os 60 centímetros. Aí, ó, um engastamento de 2 metros, né? Ah, professor, nem precisa fazer um calculador. Vamos fazer. A gente tem que fazer esse exercício, calcular uma, duas, três vezes, para você ir internalizando essas regras. Porque se você fazer uma única vez, você esquece, viu? Isso é clássico. É menos os 2 metros. Ó, o ato de você estar fazendo isso daqui, indiretamente você está estudando, né? Eu que já conheço, eu estou o quê? Estudando novamente, né? Eu estou aproveitando, né, que estou ministrando aula, porém eu estou estudando também, junto com vocês. Ah, professor, então eu entendi, ó. Dos 14 metros, né, dois vão ficar enterrados, ou seja, no engastamento, no E, e 12 é que vão ficar para fora para receber o esforço vertical. Lembrando que o esforço vertical, o quê? É um transformador, é um religador, né, uma chave religadora. Esses são os esforços verticais, né, que a rede de distribuição recebe. Quando eu falo de esforço horizontal, são o quê? O cabeamento, você vai colocar aqui a cruzeta, as cruzetas de madeira, ou então as cruzetas metálicas da rede compacta, e você faz o tracionamento da rede, né, colocando os cabos nos isoladores, né? Por que que eu utilizo o isolador? Porque o isolador ele não vai conduzir eletricidade. Imagina se eu colocasse o cabo direto numa ferragem, e ferragem é o que? É metal, né? Conduz energia. Então a energia ela não ia nem ser transportada. Já lá na geradora de energia, né? No transformador de geração, haveria um curto-circuito lá. Beleza, pessoal? Então é isso. Essa é a aula de hoje aí, né? Infelizmente hoje ninguém pôde comparecer aí, mas é só seguir esse padrão aqui, ó, dessa tarefa que eu modifiquei aqui, que vocês vão conseguir entregar. Tá ok? Nós vamos nos ver na próxima aula aí. Beleza, pessoal? E qualquer dúvida, né, pode mandar uma mensagem direto aí que eu vou estar respondendo, tá ok? Então, até a próxima, nossa web aula aí sobre projetos de sistemas de potência, tá ok?